Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado a cada um de vocês e falar para vocês, gente, que acabou de explodir uma bomba gigante. E o que aconteceu parece até mentira, mas é real e virou oficial. Pegou muita gente de surpresa. Sabe aquela bomba gigantesca que vai cair no colo de lá do Planalto, envolvendo Alexandre de Moraes e Lula, pode-se dizer que é uma das piores notícias de Lula e também uma grande autoridade do nosso Brasil, que foi exposta ao vivo. Vocês não vão acreditar aonde? No Jornal Nacional. Mas entre outras notícias que prometem incendiar o dia de hoje, ainda tem uma, gente, que realmente foi uma verdadeira tragédia para a esquerda. Segundo informações, eles ficaram desolados, porque este caso é muito sério. E este aliado de Lula, um pupilo de Lula, que está sendo, na verdade, indiciado, vai fazer muita falta para o PT. Até mesmo porque ele faz parte da articulação para 2026. É um influencer bem famoso de esquerda, que acabou de virar réu. E eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Eu fiquei simplesmente chocada. Para vocês terem uma ideia, gente, é um dos maiores influencers da esquerda. E ainda tem perda de mandato, e também um pedido no STF para afastamento imediato do ministro Alexandre de Moraes. E o motivo é de saúde, ou seja, uma doença, tá? Uma doença gravíssima. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques para vocês. Eu só não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo. Mas só não esquece de compartilhar, de curtir e de comentar. E olhem, gente, já vamos começar com este vídeo. Para vocês terem uma ideia, a cereja do bolo. Vocês já imaginaram ele, William Bonner, ele mesmo, trazer algo sobre o Lula? É isso mesmo que aconteceu. William Bonner, ao vivo no Jornal Nacional, é lógico, né, gente? Aqui dá para perceber, em clima de velório. Mas tendo que trazer a verdade e escancarar um nome muito importante da nossa política brasileira, do governo Lula. E o que ele vai revelar aqui realmente vai chocar cada um de vocês. Só prestem atenção nesse vídeo. Prestem bem atenção, porque não é todo dia que você vai ver isso aqui não, viu? Ninguém pensou em ver isso em plena matéria do Jornal Nacional, para você ver como o fato é gravíssimo. Vejam isso. Atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência e reúne a cúpula da pasta e do INSS, além de associações de aposentados, sindicatos e entidades patronais. O Conselho estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão da Previdência. O esquema de fraudes pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentadorias e pensões do INSS. Segundo as investigações, 11 associações são suspeitas de descontar valores de mensalidades dos aposentados sem a permissão deles. O primeiro alerta ao ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi feito em uma reunião do Conselho no dia 12 de junho de 2023. De acordo com a ata, abertos os trabalhos, a conselheira Tônia Galetti relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica, ACTs, das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Lupe rejeitou o pedido por não estar na pauta. A conselheira reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas. Pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. Ainda segundo a ata, Carlos Lupe registrou que a solicitação era relevante, porém não havia condições de fazê-la de imediato,
visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. O ministro, então, solicitou que o tema fosse pautado para a reunião do mês seguinte, em 27 de julho de 2023, o que mais uma vez não aconteceu. O Conselho optou por encaminhar outros assuntos. A primeira medida concreta do INSS para tentar frear os golpes só foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias. Naquele momento, o assunto já era objeto de apuração da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União. O Jornal Nacional analisou as atas das 23 reuniões do Conselho durante a gestão Lupi. Constatou que as fraudes só foram efetivamente pautadas e discutidas na reunião de abril do ano passado, 10 meses após o alerta. Uma auditoria da CGU mostra que o volume de descontos triplicou em menos de um ano, chegando a quase 250 milhões de reais por mês, exatamente no período em que o ministro Carlos Lupi não tomou medidas concretas, mesmo tendo sido alertado. Apesar dos alertas da conselheira e mesmo depois da inclusão das fraudes nas reuniões do Conselho, em abril do ano passado, os descontos com indícios de fraude só foram interrompidos nesta semana com a operação da Polícia Federal e da CGU. As associações suspeitas também só foram descredenciadas após a operação. Por mensagem, o ministro Carlos Lupi confirmou que o tema das fraudes foi apresentado no Conselho em junho de 2023 e afirmou que a partir de então o INSS começou a rever normas e a formular propostas de alterações nos sistemas da Previdência. Segundo Lupi, as mudanças foram concluídas em março do ano passado, quando o Instituto apresentou uma instrução normativa com as novas regras para os descontos. Gente, eu não sei vocês, eu fico furiosa com isso. E vocês acreditam que ainda tem petista tentando falar que a culpa é de Bolsonaro? Mas as imagens não negam nada, os vídeos são eternos. E eu queria mostrar isso para vocês. Vocês vão ficar chocados. Eles tentando dizer que era Bolsonaro culpado de tudo, mas a verdade veio à tona. Gente, prestem atenção nesse vídeo para vocês entenderem de fato como eles estão tentando culpar Bolsonaro, mas toda a narrativa vai cair por terra agora. Este vídeo vale muito a pena, porque tem vídeos mostrando que a esquerda está tentando acusar o nosso amado presidente e Bolsonaro rebatendo, já antes dizendo que eles iriam fazer isso. E olha que o nosso capitão já havia avisado. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que vai permitir um pente fino no INSS. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro será uma ferramenta do governo para combater fraudes em benefícios da Previdência. A estimativa é de que exista fraude em pelo menos 3 milhões de benefícios, concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. Sempre que houver indício de irregularidades ou erros na concessão, manutenção ou revisão dos benefícios, o INSS notificará o beneficiário para apresentar defesa em até 10 dias. A medida provisória vai ser publicada no Diário Oficial e já passará a vigorar. Bom, isso só mostra porque que eles estão tão incomodados com Bolsonaro. Mas sabe o PSOL? O partido do PSOL, aquele envolvido com Lula, já deu a solução. E a solução que ele deu, gente, é de utilidade pública. Prestem atenção, porque tem a ver comigo e com você. Independente do viés ideológico, olhem a atitude que o PSOL está tomando. Prestem atenção. Seria cômico se não fosse tão trágico. O do governo protocolou um pedido para o governo para que a população arque com os desvios bilionários. Sim, a população pague para cobrir o rombo desses desvios. Os parlamentares apresentaram um requerimento nesta quarta-feira dizendo que seria aberto, argumentando que para abrir um crédito extraordinário no dinheiro público de 6,3 bilhões de reais no Ministério da Previdência Social para mitigar os danos materiais e psicológicos causados a idosos e beneficiários. A base governista afirmou que é dever do Estado assumir a responsabilidade e viabilizar a restituição imediata dos valores roubados e só depois cobrar dos envolvidos um eventual ressarcimento aos cofres públicos. Você, Cristiano Beraldo, seguindo a linha do que disse o Dávila há pouco, por mais urgente e grave
que seja esse assunto, a abertura de um crédito extraordinário, Beraldo, é uma licença para usar um dinheiro fora do orçamento, um dinheiro que o governo não tem, né? E aí esse crédito extraordinário, ele é utilizado para quê? Calamidade pública, uma pandemia, um problema muito grave, uma guerra. Muitas vezes tem uma medida provisória, o Congresso aprova, e aí é possível utilizar esse dinheiro fora do orçamento. É isso mesmo que vocês escutaram. Eles roubam e quem paga a conta é eu e você. Mas, gente, a justiça está sendo feita. Vocês lembram que eu falei para vocês que tem um aliado de Lula que vai fazer muita diferença para o PT, porque ele é envolvido totalmente na articulação de 2026 e isso vai mudar tudo na política que virou réu? Olhem esta notícia. Felipe Neto vira réu por acusar deputada de apologia ao nazismo. É isso mesmo. Vamos entender de fato o que está acontecendo? O influenciador digital Felipe Neto virou réu em uma ação criminal movida pela deputada federal Júlia Zanatta, do PL, que o acusa de injúria e difamação. A decisão foi tomada pela 41ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, após o Ministério Público se manifestar favoravelmente à continuidade da queixa-crime. A origem do processo está em publicação feita por Felipe Neto na rede social X, que aconteceu em 13 de junho de 2024. Na ocasião, o influenciador comentou sobre o uso frequente de uma tiara de flores pela deputada, afirmando que o acessório é visto por muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo. Olhem que absurdo! Ele ainda acrescentou que, apesar de Júlia negar a associação, optou por não usar a tiara durante o discurso no Parlamento Europeu, o que considerou curioso. E a defesa da parlamentar sustenta que a postagem teve como objetivo vincular sua imagem ao nazismo. E realmente foi isso, né, gente? Ofendendo a honra, realmente, de uma deputada de direita que luta com todas as forças contra isso. Mas é aquilo, né? Eles nos acusam do que eles fazem. E sobre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, olhem esta notícia. Vocês sabem que Lula foi todo mundo para Roma, né? Em uma comitiva, que na verdade, uma excursão. Gente, o normal acontece sim, cada representante do seu país tem que ir lá, né? Afinal, Papa é um homem muito importante, né? Uma figura pública da Igreja Católica. Mas levar uma comitiva com o meu e com o seu dinheiro? E segundo esse jornalista, ele ficou tão revoltado, mas tão revoltado. Gente, só assistam esse vídeo e prestem atenção na revolta desse jornalista. E logo depois, olhem o que aconteceu imediatamente na Câmara dos Deputados. E também sobre Alexandre de Moraes, que está furioso com este pedido no STF. Mas antes, vejam esse vídeo. Por que nós temos que pagar uma comitiva gigante ao funeral do Papa Francisco? Tem que pagar a droga da tua passagem, pagar a droga da tua estadia em Roma. Você sabe que, se você for olhar a comitiva do Brasil para a morte do Papa João Paulo II, é das maiores do mundo. Você pega a lista de todos os países que foram para lá, e João Paulo II foi um Papa importantíssimo, 26 anos de papado, um período importantíssimo da história. Quando morre João Paulo II, tudo bem, o Brasil é o maior país católico. Tudo bem, o Brasil é o maior país católico, e daí? Né? Aí você vai pegar a lista das comitivas por país, e você vai ver, o Brasil manda um monte de gente. Então se fosse o batizado da filha, da neta do príncipe, do rei Charles, a gente ia mandar a maior comitiva. A gente sempre manda a maior comitiva. A gente adora uma comitiva. Não, as últimas homenagens ao Papa Francisco. Para quê? Para não ser criticado? Porque também, nossa, mas nesse momento de dor você vem falar de coisa, né? Comentário, não percebe que é um momento de dor, estão todos emocionados. Fica emocionado na sua casa, bicho. Por que você fica emocionado e eu tenho que pagar a droga da tua passagem, pagar a droga da tua estadia em Roma? Para quê? Por que você tem o direito de prestar uma homenagem com o meu dinheiro? Que, por sinal, gente, foi muita gente, nomes importantíssimos com o meu que o seu dinheiro. E a gente já sabe, tudo de primeira classe, hotéis luxuosos. Sabe por quê?
porque não é eles que pagam. Quem paga é eu e você. E agora olhem essa notícia diretamente da Câmara dos Deputados. Câmara declara perda de mandato de deputado. A mesa diretora da Câmara dos Deputados oficializou nesta quinta-feira a cassação do mandato do deputado federal Chicrinho Brazão, atualmente sem partido. A medida publicada no Diário Oficial da Casa foi tomada em cumprimento ao que determina a Constituição Federal sobre parlamentares que se ausentam de forma reiterada das sessões legislativas. Conforme o artigo 55 do texto constitucional, perde o mandato o deputado que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa, salvo por licença ou omissão autorizada. Brazão esteve ausente da parte das sessões devido à sua prisão preventiva em março do ano passado. Isso no contexto das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018. Ele foi solto neste mês, após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, conceder prisão domiciliar, acatando o parecer médico que indicou o risco elevado à sua saúde caso continuasse encarcerado. Gente, mas Clezão não vale, tem que lembrar o tempo todo o patriota Clezão, que morreu na tutela do Estado. E é por isso que chegou um pedido no STF que, segundo informações, deixou Moraes furioso e alguma coisa vai ter que ser feita. Prestem atenção nessa notícia. Moraes pode ser afastado por motivo de doença, e é doença grave, viu? Gravíssima. Pedido de afastamento de Moraes para zelar pela própria saúde mental é protocolado no STF. Advogado Paulo Faria, defensor do ex-deputado Daniel Silveira, acionou o STF para afastar o ministro Alexandre de Moraes do cargo. Segundo Faria, o afastamento seria necessário para que Moraes pudesse zelar pela sua própria saúde mental. O advogado alegou que o ministro teria adotado comportamentos inadequados e ilegais, além de protagonizar violações recorrentes à legislação, perseguições veladas, falta de empatia e explosões de temperamento. Isso a gente sempre está vendo, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no entanto, entendeu que o pedido não reunia condições para avançar. Como assim? De acordo com a sua decisão, a solicitação de Faria seria difícil compreensão. Bom, gente, basta ver o que está acontecendo no Brasil que não tem falta de compreensão nenhuma aqui, né? Nós sabemos muito bem o que está acontecendo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, no entanto, acha que, aspas, a petição inicial não apresenta elementos que permita a clara identificação da controvérsia, nem vem acompanhada de provas que justifiquem as alegações, escreveu o ministro na decisão assinada na quarta-feira. E ele ainda ressaltou que o quadro se enquadra na súmula do 606 do STF, segundo o qual não cabe habeas corpus originário do Tribunal Penal contra decisões da turma ou do próprio plenário. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam que ele está com algum problema de mental e tudo aqui que foi dito está acontecendo de fato no STF? Bom, deixe sua opinião aqui. E Alexandre de Moraes já se contestou, viu? Paulo Faria também argumentou que atos de Alexandre de Moraes teria provocado incidentes diplomáticos com países estrangeiros, citando episódios como a suspensão do antigo Twitter, o X, no Brasil, em agosto do ano passado, que teria repercutido nos Estados Unidos, e uma recente negativa de deportação de um traficante para a Espanha. Vale lembrar também que deputados europeus já pediram sanções imediatas a Moraes. O mundo já entendeu e todo mundo já sabe que isso tem que acabar. Mas e vocês? Deixe aqui nos comentários, vocês concordam com Paulo Faria? Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês, desejando um dia mais que abençoado. Só não esquece de compartilhar. Até um próximo encontro!